Olá! Essa é mais uma aula de segunda-feira em que eu revelo tudo o que você precisa saber sobre pós no exterior. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nesta aula, nós vamos ver os 5 maiores erros nas cartas de motivação. Então, se você tem interesse em fazer uma pós no exterior, se você tem esse sonho, fica aqui comigo que você vai entender o que você não pode colocar na sua carta de motivação. Como você não deve escrever. Na aula anterior, não sei se você já assistiu, a gente falou sobre o guia básico da carta de motivação e hoje nós vamos continuar esse tema com esses 5 erros. Bom, vamos lá, sem demora, que nós temos esses 5 erros e esses erros, eles também podem ser chamados, por exemplo, o erro número 1 pode ser chamado de erro Magali. O erro número 2, eu chamei de Rachel e Joey. O erro 3, eu chamei de erro Mística. O erro 4 é o erro Michael Scott. E o erro número 5, eita, tá aparecendo uma coisa aqui que eu não quero. É o erro Forrest Gump. Não sei se você já viu esse filme, mas fica aqui comigo até o final para você compreender melhor esses erros e que a sua carta de motivação não tenha este conteúdo. Combinado? Bom, também eu vou interagir tirando as dúvidas nos comentários, porque esse vídeo aqui, essa aula aqui está sendo gravada para que eu possa ir tirando as dúvidas nos comentários. Então, os comentários é para você ir colocando as suas experiências, como que você está passando por esse processo, coloca as suas dúvidas, eu vou interagindo com você aí. E a boa notícia é que essa aula tem um resumo no final. Então, também vou colocar no comentário, quando for a hora de baixar o resumo, um link para você baixar esse resumo, tá? Então, tá tudo certo por aí. Para você que curtiu o tema da aula de hoje, já deixa a sua curtida e considere se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Bom, eu sou Marina Lullier e eu sou fundadora do Viajar para Estudar e ajudo você a conquistar a sua pós no exterior. Pós no exterior, para mim, é uma coleção de experiências. E, na verdade, a vida é uma coleção de experiências, mas a pós no exterior é uma coleção muito especial de experiências que eu quero que você passe aí na sua vida, que vai ser muito bacana. E todas as segundas, às 19 horas, eu tenho dado essas aulas e tenho recebido um feedback muito legal. Então, se você quer que eu fale de algum tema, deixa um comentário aqui embaixo para mim, tá? Com esse tema, para que eu possa trazer nas próximas aulas. Eu preciso saber o que tá te atrapalhando aí no caminho de encontrar a sua pós no exterior, de se candidatar para a sua pós no exterior, quais são as dúvidas, quais são as dificuldades que você tem enfrentado. Coloque aí no comentário que eu vou trazer uma aula especial sobre esse tema para você. Bom, então vamos lá, né? Chegou a hora da gente já entrar nos nossos erros e eu trouxe aqui a nossa querida Magali, que é o nosso primeiro erro desta aula. Pessoal, pensa aí, quando você pensa na Magali, o que você pensa? A Magali é uma comilona, ou seja, ela quer colocar tudo no prato dela, ela não tem filtro, ela pensa em quantidade, ela quer todos as comidas, os alimentos que passam lá na frente dela. O erro Magali, justamente, é quando você tá pensando em uma quantidade enorme de conteúdo que você quer colocar na sua carta de motivação e você faz zero filtro, tá? Então, o personagem Magali, o erro Magali, é o erro que você comete quando você tá muito guloso ou muito gulosa aí na hora de escrever a sua carta de motivação e não tá fazendo um filtro de quais são as informações que realmente devem entrar. Às vezes, por medo de cortar conteúdo e pensar quanto mais conteúdo, melhor, você comete esse erro. E às vezes, porque você tem uma lista enorme de coisas que você quer colocar no seu prato, ou seja, na sua redação, na sua carta de motivação,
mas você não está sabendo selecionar esse conteúdo estrategicamente, tá? Então, muita atenção, porque esse erro, Magali, é muito fácil de acontecer. É fácil pensar, nossa, mas eu tenho tantas coisas para falar e só tenho uma contagem de palavras aqui apertada. Quanto mais a gente acha que está apertada a contagem de palavras e pensa, nossa, eu tenho 2 páginas para escrever, eu tenho 1 página para escrever, eu tenho meia página, não importa. Você vai continuar achando coisas e vai achar que nunca está suficiente a quantidade de palavras para aquilo que você precisa dizer. Quando, na verdade, a questão é que você não selecionou estrategicamente as informações necessárias. Por quê? A gente vai ver também que isso tem influência de outros erros, mas porque você quer mostrar tudo naquele momento, vamos dizer assim, com ansiedade, né? E não tá percebendo que existem várias etapas do processo para você mostrar diferentes características suas que formam um quebra-cabeça mais completo de quem você é como candidato ou como candidata, tá? Então, muita atenção em achar que mais conteúdo é melhor. Nem sempre é melhor, porque você precisa selecionar estrategicamente quais são as informações que você quer que o comitê de seleção da sua pós no exterior, do seu mestrado, do seu doutorado, recebam no momento certo. Então, a carta de motivação é um dos elementos do seu processo. Você controla quais são as informações que você quer que esteja lá e o que elas mostram sobre você, para não cometer o erro, Magali, de querer mostrar tudo logo no início e aí causar, sabe quando a gente vai num buffet? E aí, sabe, aqueles buffets de restaurante por quilo, que tem um monte de coisa, ou num rodízio, churrascaria rodízio, que tem lá o buffet de saladas com um monte de diferentes coisas, né? A gente pega o prato, a gente vai pondo um pouco daqui, um pouco dali, um pouco daquele outro, e aí vira aquela combinação do prato que não combina com nada, né? Porque a gente tá no estilo Magali, a gente quer comer tudo. Quando, na verdade, a carta de motivação ela tem que ser mais parecida com aquele prato de chefe de restaurante que ele milimetricamente e estrategicamente coloca alguns ingredientes, porque ele quer passar um sabor no prato, ele quer passar uma intenção, tá? Então pensa nisso, pensa, quando você for escrever sua carta, pensa lá, não vou ser Magali agora, respira, o que você quer passar e escolhe bem, estrategicamente, pontualmente, algumas informações que precisam estar na carta, porque possivelmente são aquelas que mostram características que você quer enfatizar. Combinado? Então, esse foi o nosso erro número 1. Você tá anotando? Tá com o seu caderninho aí? Lembrando, né? Eu sempre tô com o meu caderno aqui do lado. O meu caderno eu uso para estruturar o conteúdo que eu trago aqui nessas aulas. Anota, porque é bem legal para você poder puxar essas referências depois na hora que você for escrever a sua carta de motivação. Comenta aí para mim qual foi a sacada que você puxou aí do erro Magali, tá? O próximo erro, vamos lá. Quem lembra dos erros que eu falei lá no início? É um erro que é um casal da ficção, né? Não sei se todo mundo conhece Friends. Quem conhece Friends, comenta aí pra mim nos comentários desse vídeo. E aí, seguinte, Friends foi uma série muito famosa no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Se não estou enganada, se não estou fazendo a conta errada, que tinha 6 amigos, e esses 6 amigos, durante um tempo lá, mostra a vida deles, formaram entre eles alguns casais em algumas determinadas épocas ali do seriado. A Rachel, que é essa que está aí na tela, ela fazia casal na maior parte do seriado com o Ross, que é esse rapaz de azul. Mas numa certa etapa do seriado, ela ficou com o Joey durante um tempo, esse de listrado. Só que quem acompanha o seriado, ou quem acompanhou, responde aí pra mim.
Rachel e Joey foram um casal que tinha química? Responde pra mim, tinha? Não tinha química como, por exemplo, a Rachel tinha com o Ross, né? Apesar deles terem um relacionamento bagunçado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse erro, Rachel e Joey, é você não demonstrar na sua carta de motivação qual é a cola que une você com a escolha que você fez de universidade, com a cola, né? Com a escolha que você fez de universidade, de curso e de programa, tá? Então é muito importante que você perceba que você precisa passar essa química, passar como você se alinha ao programa. Todo curso, toda universidade, né, tem uma razão de existir. Ele existe para resolver ou para entender um problema no mundo, né? Esta universidade tem uma missão. Como ela se comporta no mundo? Que problema ela resolve, né? Qual o posicionamento dela? Então é importante você entender qual é essa forma de atuar no mundo para que você consiga alinhar a sua intenção. Primeiro, para entender se você é uma pessoa que vai se dar bem nesse perfil de universidade, né? Às vezes no estilo de ensino que ela utiliza, na forma como os professores abordam os conteúdos e como você pode agregar para aquele grupo que você vai fazer parte, né? Então, muitas vezes, um dos maiores erros é a pessoa não mostrar que fez essa lição de casa, fez essa pesquisa, entendeu como essa universidade, como esse programa, como esse curso, né? Ou até se for uma carta de motivação, por exemplo, para participar de um grupo de pesquisa, num doutorado, num summer job de pesquisa, né? Como que você entendeu a sua participação naquele grupo? Como que é o perfil do grupo? Então, a pessoa não fez essa lição de casa para mostrar essa química ou escolheu um programa que não tem nada a ver com o perfil dela e não conseguiu demonstrar que ela tem, né, que ela se alinha. Então, esse é um erro muito comum, tá? Então, vocês vão lembrar dessa questão da química desses personagens que não combinavam, que não tinham nada a ver, para lembrar de, olha, que nem a cara do Ross aí nessa foto, tenta demonstrar, né, de uma forma mais enfática que você consegue entender bem o que a universidade quer, quais são os planos do futuro dela, né? Porque da mesma forma, por exemplo, os planos do futuro do Ross, talvez, né, de casar, sei lá, fossem bem mais alinhados com a Rachel do que o Joey, que era um cara que, tipo, queria só curtir, ficar com todas, né? Então, entendam aí como vocês se alinham à universidade para vocês poderem contar de verdade, assim, para eles entenderem que você é uma pessoa que, primeiro, pesquisou a universidade, entendeu como é o estilo dela, pode contribuir para aquele grupo de alunos, você mostrar essa química, mostrar essa cola, esse fit, né? Algumas pessoas chamam de fit, é essencial para que você possa, então, passar a mensagem que você precisa. Lembra que eu falei lá na Magali que precisa ser uma mensagem passada de uma forma estratégica, certo? Então deixa aí para mim no comentário se você acha que a Rachel realmente faz mais fit com o Joey ou com o Ross. E se você já tinha pensado nisso, né, na hora de escrever a sua carta de motivação, se você já tinha pensado que você precisa mostrar para a universidade que você é a pessoa ideal. Vamos agora passar para o erro número 3, tá? O erro número 3 é representado pela nossa personagem Mística do X-Men. A Mística no X-Men, ela é uma personagem que copia os poderes e características de outro mutante, tá? E aqui eu trouxe ela especialmente para dizer que a carta de motivação não pode ser uma cópia
narrada, vamos dizer assim, do seu currículo, tá? Então, carta de motivação não é igual currículo. Você precisa selecionar as informações estrategicamente, justamente porque você precisa evitar a todo custo repetição de informações. Na outra live me fizeram uma pergunta bem estratégica: como não repetir? Você não repete simplesmente optando por algumas coisas, você traz à tona, né, algumas informações que estão no seu currículo, você traz na carta de motivação e outras você deixa apenas no currículo. Porque pode ser, por exemplo, algo que pode despertar a curiosidade do comitê lá, das pessoas que vão eventualmente te entrevistar, e pode ser algo para você acrescentar na entrevista, tá? Mas atenção, essa questão da repetição, né, de você ficar cuidando para não repetir, é porque justamente na hora que você vai escolher as informações, você precisa partir desse ponto estratégico, né? Então, quais são as informações que eu vou escolher para mostrar neste material, na carta de motivação? Quais são as informações que eu vou deixar no currículo? Quais são outras informações que podem estar em outra parte da candidatura? Seja ela a entrevista, seja ela o formulário de candidatura, seja ela um e-mail. Então, você vai separar de acordo com a melhor forma de passar determinada mensagem, tá? Então, existe uma série de informações e mensagens que você quer passar no seu application, e aí você tem que pensar direitinho. Aqui no meu application, qual é a melhor forma de eu passar esta mensagem? Para a carta de motivação, você vai escolher pontos, primeiro, que respondam ao enunciado proposto, né? Então, a carta de motivação que tem um enunciado específico, eu falo, por exemplo, fale um pouco sobre qual é a sua intenção futura após concluir este programa. Tem outros que falem, fale quais são as 5 disciplinas que mais te interessam nesse curso e por quê, certo? Então, você vai escolher estrategicamente as informações para que você possa responder o que está sendo perguntado e ainda assim mostrar aquele Q ao cubo que eu ensinei na aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, dá uma olhadinha no meu canal no YouTube, tem essa aula explicando direitinho no guia básico da carta de motivação qual é o conteúdo básico que tem que ter, e esse conteúdo ele pode ser usado para qualquer carta, tá? Então, e se possível, eu vou deixar aqui linkado para vocês. Mas então, cuidado, né, para não ficar repetindo as informações. Escolhe as informações de forma bem estratégica para você poder contar direitinho aquelas histórias mais importantes. E por que eu coloquei aí mostrar é diferente de contar? Porque quando você seleciona um monte de informações e quer colocar na sua carta de motivação, ou você pega o seu currículo e quer espelhar ele, mas só trazer ele de uma forma narrada, você está mostrando. Quando você está contando, você está trazendo um contexto mais importante sobre você. O contexto é o seguinte: você está mostrando quem você é, quais são os seus valores, como você pensa, como você desenvolve as ideias intelectualmente, como você tem maturidade ou não, a gente vai falar sobre isso, acadêmica, para poder lidar com o nível de raciocínio que você vai precisar. Então, quando você, na carta de motivação, escolhe estrategicamente algumas experiências, você tem a oportunidade de, por trazer um conteúdo mais enxuto, contar em mais detalhes qual é o seu pensamento, o seu raciocínio sobre aquilo, tá? A gente fala muito sobre jornada intelectual, sobre qual é o tipo de reflexão. Eu, quando falo a gente na mentoria, né? Lá na mentoria Jornada Viajar para Estudar, eu falo muito com os meus mentorados.
que tipo de situação na sua vida acadêmica ou na sua vida profissional disparou em você a ideia ou o raciocínio que fez você pensar: puxa, eu queria estudar mais sobre isso. Esta é, por exemplo, uma história interessante para você trazer e contar na sua carta de motivação. Mas fica comigo até o final, porque tem um outro erro na parte de contar histórias. Eu quero que você entenda direitinho essa questão de contar, tá? Mas agora você já entendeu que é interessante escolher estrategicamente as informações e separar o que é carta de motivação, o que é currículo, que cada um tem uma função diferente, certo? Então comenta aí para mim se você estava cometendo esse erro de querer contar exatamente como tudo aconteceu lá no seu currículo, na sua carta de motivação. Agora você já sabe que não é para fazer isso, né? E aí você já sabe que não é para dar uma misticada no seu currículo, na sua carta de motivação, certo? Comenta aí pra mim se tá fazendo sentido isso que eu tô te explicando e se você tá gostando dessa analogia com personagens de filmes, séries e etc. Bom, é estratégico, né? Como eu tava falando em outros aspectos, a estratégia é muito importante pra gente ter a organização do seu conteúdo na carta de motivação. Falando em estratégia, a gente tem aqui o personagem Michael Scott. Eu não sei se vocês assistiram The Office, mas para mim foi uma das melhores séries dos últimos tempos. E o The Office mostra um escritório que o chefe simplesmente não tem maturidade para ser chefe, gerente, administrador. Simplesmente ele não tem maturidade, ele não tem o preparo necessário. Tá? E aí eu trouxe ele por quê? Porque quando a gente comete esse erro, Michael Scott, a gente escreve coisas na carta de motivação que fazem com que o comitê de admissão questione: poxa, mas será que essa pessoa está pronta para o nível de pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado, ou até mesmo para uma especialização? Porque tem algumas que pedem carta de motivação. O nível Michael Scott é um exagero, na verdade, né? Porque o Michael Scott é tipo um cara que é totalmente imaturo e deslocado, mas o Michael Scott, ele é aquela pessoa que às vezes não consegue superar o passado, vamos dizer assim, né? Não consegue mostrar a evolução, não consegue aprender até com os erros, né? Então é importante que a sua carta ela possa eventualmente mostrar essas 3 questões que eu falei. Eventualmente você aprendeu com o erro de alguma situação, você amadureceu o que você pensava sobre um assunto. Então você tinha uma ideia sobre o assunto e mudou de ideia. E você também consegue evoluir, tá? Então é muito importante que você reflita sempre com as informações que você está colocando, se você não está caindo nesses determinados erros, que podem ser erros até infantis, sabe? E um dos erros é você não conhecer a sua área de uma forma um pouco mais profunda. Você conhecer a sua área de uma forma muito superficial. Ou, por exemplo, se você quer trocar de área, se você conhece essa nova área de uma forma muito superficial, romântica, mas um romântico meio bobo, assim, infantil, sabe? E é por isso que muitas vezes eu não aconselho as pessoas começarem a sua carta de motivação falando que elas sempre quiseram estudar tal coisa. Porque quando você sempre quis estudar tal coisa, você está trazendo para a sua carta de motivação uma informação que você, desde sempre, ou seja, desde criança, você sempre quis estudar isso, mas você nunca amadureceu a sua reflexão sobre isso, sabe?
Então tem que tomar muito cuidado em como você vai escrever isso, para mostrar um pouco de maturidade acadêmica, né? Mostrar que você tá pronto ou tá pronta para investigar isso que você quer estudar num nível mais profundo, tá? Que você, inclusive, já estudou isso na graduação. Então, os melhores exemplos, quando você vai tratar do assunto, é relacionar o que você aprendeu na graduação em diante. A sua vida anterior, a não ser que seja numa dimensão que você mostre justamente essa evolução, não faz muito sentido você trazer, certo? Eu não tô aqui falando que é certo ou errado você falar sobre assuntos anteriores, tá? Que é proibido, eu não tô falando nada disso. Mas eu tô falando que todas as ideias que você vier trazer da sua história, você pode trazer, contanto que você questione, você olha para a ideia e pensa com ela. Ideia, será que você está sendo uma ideia muito infantil? Pouco elaborada? Pensei pouco sobre você? Ou não? Mostra uma maturidade, mostra uma evolução. Beleza, pensou com a ideia ali, viu que ela é uma ideia mais trabalhada, mais complexa? Beleza, pode trazer para sua carta de motivação. Se for uma ideia assim que tá meio solta, ainda não trabalhou direito, pensa, trabalha ela, né? Por isso que não é bom fazer carta de motivação na última hora. Você precisa de um tempo para olhar para aquilo que você está escrevendo, para refletir, para ver se ela traz a sua trajetória, se ela traz a sua história. Tem muitas pessoas para as quais a história de vida da pessoa é importante. Ok, não tem problema colocar a história de vida, valorize a sua história, é importante, né? Todos nós temos uma história. Mas pense se essa história te ajuda a mostrar que você tá pronto ou você tá pronta para pós-graduação, tá? É importante pensar nisso, porque nem todas as nossas histórias estão no momento de ser contadas naquele material. Então, reflita sobre isso, amadureça as histórias, trabalhe as histórias para que ela possa mostrar no frigir dos ovos, né? Depois que você ferve bastante aquela carta de motivação, que você é uma pessoa pronta ou pronto para fazer um curso de pós-graduação, para entrar nesse curso e fazer esse curso até o final e levar o nome dessa instituição no seu currículo e na sua profissão, né? Para onde você vai após essa pós-graduação. Combinado? Bom, e agora nós vamos para o erro Forrest Gump. Você está anotando aí? Esse é o 5º erro. E já eu vou liberar para vocês o resumo. Então fica aqui comigo, tá? Para que você possa entender esse erro. Porque esse erro é muito comum, tá? Esse erro é um erro também que é fácil de ser resolvido, consertado, se você souber como fazer. Forrest Gump, comenta aí quem conhece esse rapaz. É um filme, não me lembro de quando, mas Forrest Gump é um contador de histórias. Ele fica nesse banquinho aí e todo mundo que senta nesse banco aí do lado dele, nesse famigerado banco, ouve uma história que ele conta, que ele tá esperando um ônibus, sei lá. Não me lembro, faz muito tempo que eu vi esse filme. E aí ele fica lá contando as histórias da vida dele. E ele tem umas histórias bem fantásticas, né? Mas, que é importante? As histórias na carta de motivação, elas são super úteis, né? Como já falei em partes anteriores, para contar passagens da sua vida ou como você, nessas determinadas passagens, raciocina sobre a sua profissão ou sobre as necessidades, né, de resolver problemas no mundo, né? Pensando assim que as nossas profissões eventualmente são resolvedoras de problemas, como você pode ser a pessoa a promover, né, uma melhora no mundo pelo seu ponto de vista,
certo? E as histórias, elas servem para isso, elas servem para provar que você já fez algo no passado que pode ser que você tenha a chance de fazer isso novamente no futuro, né? As universidades, elas gostam quando você prova que você já fez algo no passado que talvez seja tão difícil, vamos dizer assim, quanto um curso de pós-graduação. Então, por exemplo, eu já ganhei uma bolsa de iniciação científica na graduação, eu entrei, eu fiz a minha pesquisa, eu eventualmente publiquei os resultados, eu fiz um trabalho. Então, isso prova para a universidade que você se compromete com alguma coisa, leva a sério aquela atividade e consegue colher os frutos. Isso pode ser para qualquer coisa, pode ser para um trabalho que você tenha realizado, né? Pode ser para a sua história de trabalho mesmo, né? Os cargos que você já teve, as experiências de trabalho que você já teve. Pode ser na sua vida pessoal, enfim, né? Histórias que provem que você tem características desejáveis para aquele curso, né? Histórias que provem que se tem determinadas características ali naquele curso, por exemplo, precisamos de alguém que tenha 2 anos de experiência na área de administração. Então, você conta ali uma passagem dos 5 anos que você trabalhou na área administrativa da empresa X, certo? Mas tem que tomar um cuidado na hora de escolher as histórias e na hora de contar as histórias. Se elas forem longas, se elas forem histórias inteiras, se elas forem histórias que vão seguir a ordem cronológica do começo ao fim da história, e se elas forem histórias que vão contar lá desde a sua infância, tá? Então, eu trouxe a ideia do Forrest Gump porque é isso, sabe? Você precisa selecionar alguns trechos da história. Não necessariamente se você está trazendo uma ou mais histórias, né? Pequenos flashes da sua história na sua carta de motivação, elas precisam estar organizadas de forma cronológica. E isso, aliás, é uma coisa que incomoda muito, né? Quem faz mentoria comigo fala, Marina, mas eu não organizei aqui, eu não posso falar disso antes, porque eu fiz isso depois daquilo que a gente está falando lá no 3º parágrafo, por exemplo. Mas não tem problema, tá? Se você souber organizar a sua carta de motivação, ela não precisa estar organizada exatamente numa ordem cronológica. O que você precisa é conseguir mostrar que a forma como você organizou a sequência de histórias ali que você está querendo trazer naquele material está fazendo sentido para aquilo que você quer expor, tá? Então não precisa ser uma história longa. Não precisa ser uma história inteira, pode ser uma passagem, pode ser ilustrar. E naquela hora eu pensei X. Pronto. Quando eu entrei na faculdade Y era por isso. Pronto, sabe? Então não precisa ser uma história longa, não precisa ser, então eu decidi fazer vestibular para a faculdade X, e aí eu me matriculei no vestibular, e aí eu passei no vestibular, e aí eu entrei na sala, e a primeira aula. Tá? Então entenda que são realmente flashes, passagens. Elas não precisam ser longas, elas não precisam ser inteiras. E, mais uma vez, como eu falei no erro anterior, cuidado com as histórias de infância. Porque às vezes a gente vem com aquela ideia fantasiosa. Desde criancinha eu queria ser astronauta. E astronauta... Às vezes, a gente tem necessidade de escrever, né? Eu percebo que muita gente vamos dizer que a gente podemos dividir o grupo de pessoas que escreve cartas de motivação em 2. As pessoas que têm facilidade para escrever e as pessoas que têm dificuldade para escrever. Muitas vezes, quando a pessoa sente que tem facilidade para escrever, ela pode cair em alguns erros, que são esses erros de ela se empolgou e ela vai escrevendo, e aí fica uma história super longa. Escreva a história longa e depois edite. Tirou do seu
Ufa! Aí você corta as partes que você acha que não cabem ali. A mesma coisa para a pessoa que tem dificuldade de escrever. A pessoa que tem dificuldade de escrever, ela precisa às vezes escrever, ler. Peraí que tá passando um helicóptero aqui, ou avião, não sei. Beleza. A pessoa precisa escrever, aí ela precisa ler. Tem pessoas que se adaptam melhor escrevendo no papel. Tem outras que escrevem muito mais rápido no computador, mais rápido e mais fluido. E às vezes não é nem uma questão de pessoa, às vezes é uma questão de momento. Putz, tem um momento que você sentou no computador, deu vontade de escrever um pouco, escreve. Tem horas que você não tá, o computador não tá te ajudando, fecha, pega um caderno, pega um rascunho, escreve. E pensa assim, você não precisa escrever tudo de uma vez, né? Pensa, poxa, eu queria contar uma história sobre como que eu descobri que eu gostava tanto de trabalhar com números, por exemplo. Ou como os números me fascinam. Ok, escreve sobre isso e depois você vê se tem lugar para colocar isso na sua carta de motivação, tá? Então esse é o exercício, né? É o trabalho de escrever. Escrever dá trabalho, mas escrever é necessário para que você possa ter o melhor material possível, um material que de fato vai te ajudar a conquistar a admissão no curso que você realmente quer, né? Para ter essa experiência tão incrível que é fazer uma pós no exterior, tá? Então entenda que às vezes você precisa escrever, precisa deixar o raciocínio fluir para que você possa tirar as melhores ideias. Legal? Então, seguinte, agora a gente vai falar de pontos importantes. Então, importante trabalhar o seu poder de síntese, fazer escolhas condizentes, ou seja, escolher materiais que são condizentes com o que você quer mostrar, trabalhar a sua habilidade de contar histórias de forma precisa, de forma que você não fique usando de repetição, respeitando o enunciado e a contagem de palavras, tá? Agora, chegou a hora que eu vou compartilhar aí nos comentários para você fazer download isso é para quem tá ao vivo acompanhando a estreia, para você fazer download do resumo dessa aula. E se você tá vendo a gravação, você pode pegar este resumo também. Só que o resumo tá disponível após o ao vivo, né? Para quem tá no ao vivo, já tô colocando na estreia, já tô colocando nos comentários. Para quem não está, você tem que entrar no nosso canal do Telegram, que tá no primeiro comentário fixado desse vídeo. E lá você entra no canal do Telegram e recebe, além de receber o link para download desse material, recebe outras informações e avisos. E quem não tiver, quem tá no ao vivo também, vou colocar o canal do Telegram aí para vocês poderem entrar também e receberem os avisos e outros materiais extras, né? Quem aí tá no canal do Telegram? Conta pra mim. Então, eu espero que vocês estejam aqui comigo na próxima aula. E a próxima aula é uma aula muito bacana, em que eu vou falar do retorno sobre o investimento de fazer uma pós no exterior, porque com certeza vai ser um dos melhores investimentos da sua vida. Vai ser na segunda-feira, às 19 horas. E espero também que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like aqui para mim. Quem não se inscreveu no canal, inscreva-se para você receber aviso dos próximos vídeos. E se você ainda não deixou um comentário para mim com temas que você quer que eu fale nas próximas vezes, comenta aqui para mim para eu poder fazer novos vídeos. É isso, um beijo e até a próxima aula!